Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira e vou dividir esse espaço, esse bate-papo com Fernando Nakashi e Tomás Figueiredo. E hoje temos dois convidados com um assunto muito interessante. Vamos bater um papo sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Tomás, quem nós temos aqui? Olha, eu acho que com vasta experiência, desde 93 no mercado imobiliário, com nada menos que 15 mil unidades entregues entre casas e apartamento, nós estamos aqui com o Kleber Hentz, da Galuk. Seja muito bem-vindo, Kleber. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E acompanhando esse bate-papo, nós temos aqui a presença da Daniele Pérez, que faz parte do Conselho Administrativo e Financeiro da Galuk também. É a dona da chave do cofre, ela que manda e desmanda? A dona da caneta. Ela tem a senha da conta, então tá bom. Daniele, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Tomás, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar mais. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês aqui. Tenho que chegar pertinho no microfone, nós estamos aqui, os dois aqui revezando e vocês mais próximos, né? Então vamos lá, vamos iniciar as honras aí, meu amigo Tomás. Vamos botar a bola no mato já. Ô Kleber, vamos lá. Desde 93 no mercado imobiliário, você já deve ter visto muita coisa mudar. Ainda mais nessa faixa de atuação da média e baixa renda, os programas de incentivos do governo. Quais foram os desafios que você superou? Conta um pouquinho da tua história para nós e compartilha com a gente essa experiência. Bom, comecei lá em 93, tirei o Cresce e comecei no mercado de terceiros, como a gente chama, e aí, um pouco depois, aprendi a trabalhar no mercado popular, com loteamento popular. Dentro desses 15 mil aí tem muito lote também popular. E acho que o principal desafio, não é meu, né, do todo brasileiro, foi o tanto de plano de governo que a gente passou, né, uma coisa bizarra. Empreender no Brasil não é para amador, né? E a gente passou por muitos planos de governo, tablita, plano Collor, mudança de moeda, né? Inflações absurdas. E nesse momento, uma coisa que segurou muito a gente lá atrás foi a carteira, porque o loteamento popular ele dá essa carteira para o empreendedor, porque até hoje tem essa dificuldade que não existe financiamento para o loteamento popular, que é aí uma situação que eu coloco até para ser analisada com carinho pelos governantes. Hoje o loteamento popular ele é feito, o financiamento direto com o incorporador, e o que acaba ocasionando um valor alto no bolso do comprador, né, do cliente. E o mercado mudou muito com Minha Casa Minha Vida em 2009, quando o Lula instituiu o programa, vindo com subsídio, né? Porque aí você tinha um juros subsidiado, proporcionou muito. Antes disso já tinha associativo, tinha outros planos de governo, mas a partir do Minha Casa Minha Vida foi dada abrangência a esse setor, e aí o cliente final, que é quem realmente precisa, né? Eu sempre brinco que comer, morar e remédio não tem jeito, a pessoa precisa e vai ter que se virar ali nos 30, e o brasileiro é um cara sofredor, né? Tem que ser estudado pela NASA, porque ele se reinventa, eu admiro. E então o governo deu esse subsídio, apoiou com Minha Casa Minha Vida, mas coloca aqui uma crítica. Por exemplo, agora aumentou a faixa de teto, a gente vai falar depois sobre isso, para 350 mil. Legal, bom, só que tem que ter 20% de entrada. Quer dizer, o cara não tem essa entrada. O brasileiro mal consegue pagar as contas do mês. E ele não tem esses 20% de entrada. Então, uma situação que acaba afetando muito o programa Minha Casa Minha Vida é você dá o subsídio, você fornece lá um teto maior, mas você não tira a entrada. Então, o cara ele não consegue ter essa poupança. Exato. Né? Eu acho que se eu puder contribuir, complementar um pouco do que o Kleber falou, quando a gente fala de habitação popular, né, nós estamos falando de um público que, assim, ele tem um dinheiro. Então, ou é o dinheiro do aluguel, ou é o dinheiro da parcela. Então, quando você pega um empreendimento, por exemplo, uma incorporação que está sendo desenvolvida, vai ser entregue daqui a 24 meses, por exemplo, muitas vezes essa população mais popular, né, assim,
é uma redundância, mas não tem essa condição financeira de bancar essa entrada dos 20%, porque isso representa para ele uma parcela importante da renda dele, né? Depois que a casa é entregue, enfim, que ele consegue entrar na casa, no apartamento, a situação muda, porque aí nós estamos falando de um dinheiro novamente. Então ele vai deixar de pagar o aluguel que ele paga, vai se mudar ali para aquele empreendimento, e aí tudo bem, ele segue com aquela uma parcela. Mas essa entrada é muito complexa para essa faixa de população, né? Pegando um gancho no que você está falando, inclusive no começo do empreendimento, ele ainda tem um fôlego para pagar durante o período obra. O problema é quando vai chegando mais para frente, isso vai achatando e cada vez tem que ser mais pesada essa entrada, né? E esse público, como você bem disse, ele está achatado por inflação. Não adianta você aumentar o teto, é para inglês ver mesmo, né? Porque depois o cara a entrada continua sendo gigante. Sim. E detalhe, esse público em específico, ele vive no crédito. Isso. E aí causa o comprometimento de renda, que aí estraga com qualquer sonho, né? O cara acha que tá tudo bem, lindo, maravilhoso, daí tem a parcelinha da moto. É isso. Acabou. Mas a gente até vai entrar nesse tema aí também. Até pra gente começar a esmiuçar esse assunto, para mostrar pro pessoal, acho que para colocar todo mundo assim no mesmo nível, é legal a gente falar um pouco do plano, do sistema, do Minha Casa Minha Vida. Né? Ele é composto por faixas, né, de empreendimentos e de renda, até a gente estava conversando assim off. Fala um pouquinho disso para a gente estabelecer essa linha para a gente seguir para frente. Aí, resumindo, o Minha Casa Minha Vida são 3 faixas que tem subsídio. A primeira faixa tem que ser aí um convênio com uma prefeitura, porque a gente está falando do público né? E aí ele tem uma situação financeira bem apertada, e aí teria que ter aí uma condição junto com um subsídio maior, além do plano econômico em si do Minha Casa Minha Vida. A terra tem que ser, muitas vezes, doada pela prefeitura, por isso que a gente está falando de municípios mais afastados do grande centro, e só que aí começa, você vai lá e coloca o cara para morar, aí ele começa a complicar, porque ele não tem emprego lá perto. Então é uma situação que funcional, porque coloca o cara dentro de uma moradia, só que ele, como está tão longe, né, para ter viabilidade, essa terra tem que ser muito barata, porque a faixa de preço hoje é muito apertada, né? A primeira faixa de renda são 3 faixas, né? A primeira faixa de renda vai de um salário de até R$ 2.640 e o valor máximo financiado para essa primeira faixa é de R$ 264 mil. Aí a pergunta fica assim, se eu estou falando de 264 mil, eu não estou falando dos 20% de entrada, mas se eu fosse financiar os 264 mil reais hoje, ia dar uma parcela de aproximadamente 3 mil reais. Como uma pessoa com uma faixa, com uma renda de até 2.640 vai pagar, estou falando de 100%, não estou falando dos 80%, mas já fica claro aí um pouco da discrepância. Então volta naquilo, se não tiver o apoio de uma prefeitura, enfim, do Ministério da Cidade, essa faixa praticamente não existe. Quando a gente vai para a faixa 2, ainda é complicado, porque aumenta um pouco, vai até o 2... É até R$ 4.400. Aumenta o salário, né? A faixa continua 264 mil, mas continua nesse problema. Como que o cara vai conseguir essa terra, vender esse imóvel para ele, vai ser afastado de novo, cai naquele problema de emprego, de comércio, muitas vezes, hoje até para se fazer um empreendimento, o Ministério da Cidade exige bem mais, antigamente era um pouco menos restritivo, agora é bem mais restritivo de estar lá com água, guias, sarjeta, luz, enfim, todas as benfeitorias, e por vezes o empreendedor ele acaba não entrando nisso se não tiver algum apoio de município, enfim. Por quê? Porque hoje em dia o valor, né, principalmente depois da pandemia, do metro quadrado de construção aumentou com todas as commodities, foi lá para cima, e o metro quadrado de venda, a gente tem teto, né? E não adianta você aumentar como aumentou a terceira faixa, que foi para 350, o cara não tem bolso para isso. E aí um pouquinho do que ela falou, que quando lança o empreendimento, o cara vai pagando com folga até... isso não é real também, porque o cara continua com um dinheiro só. Se ele compromete com pagar a parcela mensal, ele não consegue viver no aluguel. Se ele está morando de favor, que muita gente fala assim, saia do aluguel. Tem uma pesquisa que a gente fez há algum tempo atrás, que não é saia do aluguel.
o público que vai para Minha Casa Minha Vida, muitas vezes, na maior parte das vezes, não sai do aluguel. Ele sai de favor mesmo. Porque o cara que está no aluguel, muitas vezes, ele não consegue migrar para um imóvel próprio. E até você entrou num ponto, depois a gente pode tocar para frente, falar sobre o pró-soluto, né, que é bastante comum aí nesse mercado, né? Mas hoje, qual que é o target, qual que é a linha de atuação de vocês? A gente está falando das faixas do Minha Casa Minha Vida. Eu até andei vendo um pouco dos projetos que vocês têm, a gente vê que são projetos bem elaborados, alguns até numa linha que eu posso chamar de premium e tudo mais. Me diz um pouco como que é hoje, qual que é o foco da empresa. Até o final do ano passado, a gente trabalhava com de 260 a 500 mil reais o imóvel. Com a entrada do governo, aqui há política, sem entrar no mérito política, com a entrada do atual governo, vimos que o pacote de benefício para Minha Casa Minha Vida, para a classe trabalhadora, seria maior. Então a gente focou no Minha Casa Minha Vida. E estamos buscando projeto em locais um pouco mais afastados de São Paulo, capital. Então, por exemplo, a gente vai lançar hoje em Itapevi, em Arujá. Temos projeto hoje em Mogi das Cruzes, onde comporta, pelo valor de terreno, fazer um projeto que atenda aí em torno de 260 mil reais, que seria aí a segunda faixa do Minha Casa Minha Vida. Mas a nossa intenção é ficar entre a segunda e a terceira faixa, atingindo esse público, dentro desses municípios que conseguem, né, fechar a conta com um valor de terreno um pouco mais barato. Porque justamente a faixa, o teto está ligado ao município. Sim, né? A gente não falou desse exatamente. assunto ainda, né, desse ponto, né? Tem uma quantidade de habitantes, de acordo com a quantidade de habitantes, o município está indo de uma faixa ou de outra. Até para o pessoal entender, né? Então você tem as capitais, regiões metropolitanas, né? Que hoje nosso teto é de 350 mil. 350 mil para o financiamento. O valor do imóvel também? Também. Tá, ok. Então nós temos hoje 350 mil. Sim. 350 mil é o valor do imóvel. O financiamento é 80%. Exatamente. Exatamente. O Daniele desculpa, Fernando. Não, segue, por favor. Daniele Kleber, me corrijam se eu estiver errado, mas segundo eu pesquisei, conforme vão mudando essas faixas, o juro sobre o financiamento também aumenta? Isso. A faixa de renda, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Então, nós temos ali a faixa populacional, né? Então, dentro do município tem até uma quantidade de 1.000 habitantes que comporta a faixa 1, faixa 2, faixa 3. E nós temos a faixa salarial, né? Que vai de 2.640 reais até 8.000 reais na faixa 3. E de acordo com isso, e de acordo com, inclusive, o que o cliente tem, né? Então, se ele tem um fundo de garantia, se o imóvel que ele está financiando é um imóvel, por exemplo, que tem um incentivo da Caixa, que é um imóvel, a gente fala que é de uma empresa gericada, né? Que possui esse subsídio, o Kleber está nesse processo agora. Aí a faixa de juros, ela pode variar. O que é bacana para quem está adquirindo esse tipo de programa, né? Para o pessoal que faz uso desse tipo de programa, é justamente essa taxa de juros, porque ela gira em torno de 4 hoje, né? Teve uma redução agora, 2023, né? Com o atual governo nós tivemos uma redução de 0,25. Então, essa taxa de juros, ela gira em torno, acho que de 4 até... Tô vendo minha cola aqui. 8,16%, que é uma taxa subsidiada. Se você for hoje... Se você estiver fora do programa Minha Casa Minha Vida e for fazer um financiamento num banco privado, esses juros devem estar em torno de 12%, 14%. Dentro de uma instituição pública, né, a Caixa é a principal delas, a gente está falando ali de uma taxa de 11% até 12%, hoje, atual cenário. Aí nós temos uma série de fatores de mercado, né, se o juros sobe, se os juros desce, que modificam esse valor. Eu vou fazer uma pergunta até para quem está nos acompanhando que deve estar com essa dúvida em relação à entrada. O FGTS poderia ser usado para pagamento da entrada? Pode, até um limite de 55 mil e um pouquinho reais. Mas ele pode. Esses 20% que é exigido, pode ser? Pode ser abatido. Pode ser abatido.
Sim. Para quem tem, é que assim, nós estamos falando de um público muito específico, né? É um público que muitas vezes é aquela pessoa que é uma faxineira, que trabalha como pintor, são trabalhos alternativos. Dificilmente, o Kleber pode falar melhor sobre isso, mas dificilmente esse público chega com carteira assinada. E aí não tem FGTS, né? Assim. É um programa para inglês ver, né? É uma condição que acaba sendo... existe no papel, mas na prática é difícil. Eu imagino até como assessora financeira da empresa, o malabarismo que isso precisa ser feito para uma conta dessa fechar, né? Quando você está gericado, é o caso do Gagalu, que fica agora gericada até o final do ano, você tem um pouco mais de facilidade, se você opera direto com a Caixa, então você tem a Caixa por trás do nome, é muito forte. Mas quando você não está gericado, esse termo não existe, tá? Gericado é um termo jargão aí de mercado, mas enfim, para quem está ouvindo vai entender. Mas quando você não tem isso, você tem que fazer do bolso praticamente, ou plano empresário que é caro, né? No caso do Geric você consegue um juros melhor para construção, né? Para tomada de crédito. Agora, quando você vai vender isso, o que acontece? Você tem que começar a fazer uma situação que a gente chama de, enfim, inventar a roda. Você tem que... O cara dá o carro de entrada, a moto de entrada, sabe? E aí começa uma outra situação. Às vezes o cara é Uber, mas deu o cara de entrada, e aí ele fica sem o trabalho. Entende? É uma situação que ele para conseguir comprar o imóvel, às vezes ele se aperta numa outra situação. Então, só que do outro lado, se a gente não abrir para esse tipo de negociação, muitas vezes a venda não acontece. O Kleber é corretor, ele vai saber bem o que eu estou falando. Eu, quando comecei em lançamento imobiliário, eu comecei vendendo produto econômico, né? Em Americana, aqui próximo a Campinas. 2006, 2007, sei lá. E tinha uma gama de produtos ali e tal, e eu lembro muito bem como se fosse hoje um cara que sentou na minha frente. A situação era a seguinte, ele tinha que dar a entrada, só que só para deixar claro, essa entrada, né, lá 20% que seja, o produto ele tinha 24 meses, então essa entrada poderia ser diluída durante esse período aí, né. Só que a hora que subiu para aprovação, não aprovou. Porque o cara tinha uma CG que tinha 5 parcelas de 120 e poucos reais. Caramba. Aí veio e falei, pô, amigão, não vai ter jeito. Você tá comprometimento de renda. Aí ele falou, pô, então complicou mesmo, ferrou. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Não deixar de fazer negócio. Você vai e pede pro sua mãe, pro seu pai, sei lá pra quem. Ele falou, minha mãe e meu pai já deram aqui, sei lá, 3 mil que eu tenho que dar aqui amanhã, mas deram mais isso, não tem jeito, impossível, esquece. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos resolver isso aí. Quitei a parcela da CG dele, eram 3 parcelas, eram 5. Quitei a parcela da CG dele, fui na confiança, ele assinou o contrato, depois eu recebi minha comissão, depois ele voltou lá alguns meses depois e pegou e me pagou. Mas se eu não tivesse pago a parcelinha da CG dele... Ele não tinha tido a casa própria. Ele não tinha tido a casa dele. E essa história minha, você deve ter ouvido milhares disso. Todo dia. O corretor tirar o nome do Serasa do cliente, pô, a Casa Bahia tá lá com 180 reais. Não tem jeito, cara. Tá, o corretor paga para poder ajudar. Eu tô com um caso hoje, que entrou lá, uma pessoa que tá com Serasa e acho que é quase 4 mil reais. E a gente está dando um jeito de liquidar essa situação e depois a gente recebe dele no momento oportuno, mas para poder fechar o negócio. Então a gente hoje tem que abrir mão de algumas situações, fazer esse tipo de negociação. Por quê? Porque a gente está lidando com uma classe que não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, ele não estaria nem comprando Minha Casa Minha Vida. Exato. Ele estaria comprando um imóvel melhor, né? Você Melhor fez localizado. um negócio no fio do bigode. Foi no fio do bigode. Olha, eu gostei dessa hisria, viu? Eu não tinha Sério? ouvido esse tipo de história ainda, não. A hora que o Fernando foi contando a história, eu falei, quer ver que ele saiu de CG do plantão? Falei, a história vai terminar com o Fernando acelerando. Ô, Eu não Kleber, sei tocar moto. Mas pera, ele não contou o final da história. Você saiu acelerando no CG ou não? Ô, Kleber, mas assim, é um público que você tem que compreender realmente, né? A necessidade, saber abraçar a causa e conseguir trabalhar com essa demanda, né?
Para você ter ideia, eles compõem renda. Então, às vezes, é o marido com a esposa, junto com o filho, junto com o pai, enfim. Tem essa composição de renda também. Só que quando acontece isso, eles estão fazendo um esforço ali para ir para o primeiro imóvel, que por vezes na família vai ser o primeiro e único. De 1, 2, 3 gerações, é o único. E aí eles comprometem os 3, os 4 que compuseram ali, ficam os 4 com a renda comprometida. Até né? 5 pessoas. Até 5 pessoas. Numa composição de renda. Nossa. Então, isso que é uma dúvida. Qualquer pessoa não tem que ser algum parente com vínculo, ascendente, descendente? Se ele disser que tem vínculo, pode ser até vizinho. Irmão não pode? Irmão pode? Pode. Pode. Até o vizinho. Tá. É que vai ficar todos comprometidos, né? Sim. A renda de todos. E todo mundo vai ficar proprietário daquele imóvel, né? Vai compor Automaticamente. renda e vai ter um titular que é o maior, que vai pôr mais... ele só está compondo renda. O titular da compra é a pessoa que foi lá e assinou o contrato. Mas eu acho até que vocês têm mais até conhecimento nisso do que É. nós. Eu imagino que no caso de um óbito, alguma coisa assim, isso deve dar... Quitação, né? Eu não... Não, quando nunca peguei uma dá... situação Vai dessas. quitar a parte, né, que faleceu. Nós somos Vai 4 quitar o lá, imóvel. vai quitar Seguro vai do quitar um imóvel. quarto. Não, o seguro sim, Sim. mas o que eu tô dizendo é assim, em caso de herança, digamos que finalizou Ixi. Ah, não, aí sim. Aí herda Olha os os advogados direitos, isso. tem os direitos do contrato, assim por diante. Pô, aí A complicou. quitação em relação ao seguro, salvo engano, tem uma questão que envolve o quanto da renda a pessoa era responsável. Jesus. Então tem uns desdobramentos aí que a gente não imagina também. Agora, eu tenho uma curiosidade no seguinte sentido. Em relação ao primeiro Minha Casa Minha Vida, em relação à Casa Verde e Amarela, esse programa atual, ele evoluiu? Evoluiu pelo sentido de abaixou juros, ampliou mais as faixas etárias, né? A faixa de renda e a faixa de valor do imóvel. Então ele evoluiu e é um programa bom. A única coisa que ainda peca, desde quando foi criado, mesmo na Casa Verde e Amarela e agora, continua sendo o valor de entrada. Porque por mais que evolua em diminuir juros, facilitar em algum sentido a aprovação, né? Enquanto não diminui o valor de entrada, continua pegando para esse público, não adianta. Então, assim, evoluiu. Resolveu? Não. Sabe o que é engraçado? Que nesse setor, né, a Caixa Econômica Federal é dominante, né? Sim. Nós já tivemos uma presença do Banco do Brasil, que eu não sei nem se está atuante nesse mercado hoje, nesse segmento, Ele tem financiamento, sim. mas deve ter sido um voo de galinha, né? Porque entrou em um outro projeto, eu não vejo mais o Banco do Brasil. E o Bradesco também. Santander Santander Itaú. é muito forte. Santander Itaú é? fortíssimo. Jura? Aham. Sim. Olha só, pra mim eles não estavam nem no game. Não, então sim. Então, Hoje a Caixa, ela tem... Normalmente, a maioria das incorporadoras trabalham assim, né? Nós tentamos fazer um levantamento de entrada. Quando o projeto é lançado, nós tentamos fazer um levantamento de entrada, facilitando o pagamento do cliente. Isso para Minha Casa Minha Vida ou para qualquer outro tipo de incorporação. Nós tentamos levantar até 35% de entrada durante aquele período de obras. Por que isso? Porque na Caixa eu consigo financiar com 20% de entrada, mas para os bancos privados, alguns não aceitam, precisam de uma entrada maior. Então, por isso, desse levantamento dos 35%. e na Caixa também, quando o imóvel sai dos 350, né? Se pega um imóvel de entrada de valor maior, não é esse 20%. Aí aumenta o valor da entrada também. Só complementando o que ela está falando. Agora, dentro dessa questão, me fala uma coisa. A gente tem também, a gente está falando tudo aqui de entrada, valor do imóvel, blá, 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 mas a gente tem uma coisa é valor de avaliação e outra coisa é valor de venda do imóvel. Sim. Isso é uma grande sacada, vamos dizer assim, né? Então eu tenho um imóvel, o valor de avaliação pela Caixa, que seja em 250 mil, mas o valor de venda dele é 230. Sim. Os 20%, né, a Caixa solta em cima de 250, mas esse range de 20 mil aí eu tenho para poder abater dos 20%, ou seja, minha entrada realmente, muitas vezes não fica em 20% de fato. Isso é uma coisa muito boa, mas nem sempre pode ser utilizada, né? Essa avaliação, como é que funciona? É uma prévia na hora de apresentação do projeto para o banco, para você começar a iniciar suas vendas? Como é que funciona aqui?
Normalmente você faz uma pesquisa de mercado na região e o mercado vai ditar o valor do imóvel. Sim. Aí a gente tem o teto, que é 264 na faixa 2, e aí vai para 350 na faixa 3. Mas o que rege lá a região é o preço médio do mercado. Você pode lançar mais caro, tentar vender no teto dos 260, mas se o imóvel da região é 230 ou em preço, você vai ficar... Automaticamente ele já está então no 250, a Caixa falou, beleza, você que cabe a você equalizar sua margem, se você puder fazer isso para você viabilizar e ter mais liquidez, beleza, é isso. E os 20% vai em cima do valor de face do contrato. Ô Kleber, eu ia te perguntar o seguinte, o que esse cliente que muitas vezes vai adquirir o primeiro imóvel da família e vai permanecer como o primeiro por muito tempo, o que ele procura quando ele vai fazer essa escolha? Resumindo, a parcela tem que caber no bolso. Então ele tem lá as opções, mas ele, teoricamente, óbvio, que ele vai buscar alguma coisa que seja perto da família, perto do emprego, mas dentro disso, o que cabe no bolso? Sempre a gente brinca, né? Quer pagar quanto? Porque é a situação mesmo real, bolso dele. Então, por vezes, ele queria um imóvel que tivesse um playground melhor, tivesse mais, né, requisitos, mas o que cabe no bolso dele é aquele imóvel que muitas vezes nem o playground para o filho vai ter, é uma coisa mais limitada, até porque o incorporador também não pode colocar tudo que deveria colocar, porque senão não cabe no bolso, não fecha a conta. Então, resumindo, ele busca a parcela, o que cabe no bolso dele. Tem até, o Fernando deve conhecer isso muito bem, porque ele depois dessa história da CG... Mas a gente brinca, né, no mercado imobiliário que quando você trabalha com Minha Casa Minha Vida, você não está vendendo um imóvel, você está vendendo um financiamento. Então, 90%, até mais, né, Kleber? Mais de 90% das pessoas, elas vão financiar. Então, na verdade, você está vendendo financiamento, é pegar a CG, é pegar o carro, enfim, compor isso e conseguir liberar um financiamento para essa pessoa. Viabilizar o sonho, né? De um lado... Você quer vender o teu business, seu negócio, tem que capitalizar com isso e, por outro lado, tem que ajudar a realizar o sonho. E é muito engraçado, né? Nós, né, na Advira, somos mais focados num outro segmento, né, no médio alto e tudo mais, mas já atendeu e atende ainda muitos incorporadores nesse segmento e cada venda desse setor é muito emocionante, né? Você vê que quando o cara faz, o dia de assinar o contrato, vem a avó junto, vem não sei quem... Depois sai todo mundo para almoçar. É muito legal. É muito legal. Você fala, porra, escrevi no meu nome no livro, né, ali da vida dele. Isso é muito bacana. Eu complemento dizendo que para mim hoje a maior felicidade, o resumo financeiro, vamos dizer assim, o lucro ele vai vir. É só se trabalhar direito, trabalhar dentro, né, de uma certa coerência, que o lucro ele é fato. Ninguém sai no mercado hoje para ter prejuízo. Se bem que tem que tomar cuidado no nosso ramo. Ainda mais que nem agora, né? No tempo da pandemia, os contratos sofreram assim, oscilações, né? Mas numa linha tênue, mas que seja, né, flat, o lucro ele vem. Mas o mais emocionante é o dia que você vai entregar a chave no empreendimento, que tá lá o pai, a mãe, a criança correndo, aquela felicidade de entrar no quarto e falar, cara, eu vou morar aqui, sabe? Ela já está sonhando ali no como que vai ser a beliche, como que vai ser o dia a dia. Isso não tem preço. Não. E a realização, eu falei agora há pouco, às vezes da geração passada, atual e a próxima. É um imóvel que vai ficar na família, né? E ali vai ser feito, vai de pai para filho, de filho para neto, porque infelizmente, muitas vezes essas famílias elas vão naquela toada de vida, né? Difícil sobressair, que acontece, mas normalmente é aquela toada de vida, por falta de educação, por falta de estrutura, né? Então, infelizmente, né, o Brasil ainda tem muito a crescer nisso. A gente pega aí, quanto mais afastado, aí seja entre outros meandros, que a gente não vai entrar aqui, outras searas que deveríamos falar de educação, né? A educação aí tem um exemplo na cidade de Itapevi, que a gente fez lá com uma comunidade, colocamos eles para fazer o Senai, e aí uma grande parte desse público que a gente coloca lá, hoje está trabalhando, saiu lá do trabalho informal e hoje trabalha no departamento logístico lá, da região logística que é Itapevi. Mas porque foi feito um trabalho. Então, dá para fazer, dá para melhorar, dá, mas por vezes isso não acontece, infelizmente.
esse público sofre bastante. E até tem outra coisa também, né? Eu acho que quando a gente vende, a gente quer vender direito, né? O cliente vai, aprova o crédito, assina com o incorporador, pagou a entrada, só que tem um período aí, né? Até a assinatura de fato com o banco. Sim. Correto? Isso é um outro ponto. Né? Que tem que tomar cuidado para não acumular a parcelinha que ele está pagando da entrada junto com o seguro obra que vai vir para ele pagar. Se você não explicar isso para o cliente que tem corretor, que não faz isso. Isso é gravíssimo. E tem um percentual muito grande de Minha Casa Minha Vida, onde passa por esse tipo de situação. Então ele comprou 24 meses antes um imóvel. Naquela ocasião ele tinha condição de pagar a parcela. Mas daqui a 24 meses ele já está com uma outra situação de vida, uma outra história, já nasceram 2 filhos, enfim, é uma outra história, e aí fica mais complicado fazer essa liberação de recursos. Então, aí que entra também o acompanhamento, né? E também avisar, né? Quando a gente faz essa venda e fala agora, pelo amor de Deus, tá tudo certo, tá comprado, o seu crédito já tá aprovado aqui, você não pode deslizar, cara. Não vai empolgar em trocar de carro e meter uma parcela. Daqui 6 meses, vai demorar 6 meses para assinar com o banco. Sai amanhã, entra num feirão X de carro e manda ver um carro para dentro em 60 meses lá e pronto, acabou. Isso é mais quando tá direto com o empreendedor. Uhum. Quando tá gericado, vamos usar o termo de novo, gericado, Sim. ele já assina direto com a Caixa. Aí tá livre. Não livre, mas já é o financiamento, já sai direto aí acabou. com o banco. Mas às vezes é difícil você assinar no primeiro mês, segundo mês. Conquer, É difícil. Tem cara que empolga, Kleber. E não pode esquecer também que existe a taxa do registro, né? Que ele não está preparado, a documentação. Embora o primeiro registro de um imóvel tenha um desconto aí, né? No registro de imóveis, né? Sim. Se fizer um formulário. Mas, Kleber, os economistas costumam dizer que se a construção civil está bem, ela é o termômetro da economia do país, né? Porque eles contratam mais mão de obra, essa mão de obra vai comprar alimento, ela vai gerar emprego, ou ele vai comprar no supermercado, o supermercado automaticamente vai ter mais compras, enfim, é uma cadeia que se acumula. Sim. Mas nessa sua conclusão de que o objetivo, né, quem quer buscar o Minha Casa Minha Vida, ele visualiza a parcela, quais são os principais desafios que uma construtora, que uma incorporadora tem para atrair esse público? Para atrair, continua sendo a parcela, o valor do imóvel. Então, você tem que comprar muito bem o terreno, né? Conseguir um terreno que dê viabilidade, construir de uma forma pensando muito em cada detalhe para economizar mesmo na construção, para o valor de metro quadrado da construção ser coerente, para você ter no final do dia, na última linha da planilha, um valor de imóvel que cabe no bolso de um número maior de famílias. Então é uma ginástica, uma matemática diária de comprar bem a terra, de fazer uma construção bem otimizada, econômica, né? Acertar em cada passo, e nisso você vai ter um valor final de imóvel. Por quê? Porque se você fizer um pouquinho maior o valor do imóvel, você já vai ter dificuldade na venda, não adianta. Eu vou aproveitar esse gancho para fazer agora a pergunta para dona da senha do banco, né? Ô, Daniele, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o mercado da construção civil é muito volátil em relação a preços de insumos. Então você teve situações na pandemia em que o preço do ferro disparou. E nós estamos já falando de uma conta muito enxuta. Sim. É uma conta seca, ela não admite grandes variações. Como é que você consegue lidar com a gestão desses valores quando dispara o preço do aço, o preço do ferro? Isso vocês já logo no início da obra já fecham esses contratos? Como é que vocês conseguem fazer a gestão desse risco? Existe uma margem, claro, nós trabalhamos com uma margem, né? Mas as negociações, elas são feitas logo no começo da incorporação, né, Kleber? Sim. Então, ele visita ali os principais fornecedores, né? O que é caro, né? É cimento. A gente acompanha a volatilidade de cimento todos os dias na bolsa, né? O aço. Eu tive uma experiência durante a pandemia, eu estava no meio de uma construção e a minha casa, a estrutura toda metálica. E esses outros elementos que são mais caros, eles todos são negociados. Mas por vezes sangra na pele. Por vezes, para entregar um empreendimento, você às vezes compromete a margem, e aí que entra. Às vezes tem
o banco tá dentro, aí você compromete realmente a tua, entre aspas, gordura, se é que pode chamar assim, porque é tão pequena. Sim. Muitas vezes a gente faz um hedge também, né? Então eu sei que eu tô vendendo, por exemplo, é que não é o caso para Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida é outra situação, onde eu trabalho ali basicamente cimento, enfim, eu não tô falando tanto de... Tenho a parte de aço, sim, é considerável e tudo mais, mas muitas vezes a gente faz um hedge daquela operação. Então, se eu considerei que eu vou gastar ali 200, 300, 400 mil reais naquela obra de aço, eu consigo fazer um hedge disso dentro do mercado financeiro para garantir que eu vou gastar aqueles 400 mil reais de aço. E aí é minha parte de fazer esse comprometimento financeiro e amarrar todas as pontas. Mas você sabe, Tomás, que é uma coisa bem injusta até, né? Pouco antes de entrar aqui, eu estava com outro cliente conversando e nós estávamos falando de duas situações específicas e completamente divergentes. Uma é um empreendimento que a gente vai lançar agora lá no Ibirapuera, é 1 metro quadrado considerável ali em São Paulo, né? E nós estávamos falando também de uma construção lá em Itapevi, que é um outro metro quadrado completamente diferente. Mas o valor da construção estava quase igual. Então, se eu não faço essa negociação que o Kleber falou de terreno, como é que eu vou entregar, tendo quase que o mesmo custo de construção ali, para o cliente, que é Minha Casa Minha Vida mais popular, eu tenho que fazer essa negociação do terreno, senão não tem mágica. Por isso que você não vê Minha Casa Minha Vida nos grandes centros urbanos, né? É muito difícil, você não consegue um terreno barato, né, para poder fazer essa mágica. Aqui commodity não tem muita negociação, né? Pode ser um produto de preço final, 25 mil reais o metro quadrado, ou Minha Casa Minha Vida, que vai girar em 3,5, 4.500 reais, aço, concreto, bloco, o preço não muda muito. O que muda é o quantitativo, que daí você tem um poder de barganha maior que o fornecedor, e o acabamento final, que é onde fica caro, né? E no Minha Casa Minha Vida o acabamento é mais sutil, né? Mas isso eu vou elogiar o Kleber, não é porque é meu cliente, mas ele tem um zelo com acabamento, apesar de estar trabalhando com imóveis Minha Casa Minha Vida. Se você vai dentro, Mogi, agora a gente está para entregar a primeira fase, se você vai dentro de um dos imóveis dele, eu acho admirável que, por exemplo, a porta tem amortecedor. Em que imóvel do Minha Casa Minha Vida você vê um amortecedor na porta? Não vê. Não vê. E ele tem essa visão, enfim. Eu acho que não é porque é Minha Casa Minha Vida, é para um público menos favorecido, que tem que ser ruim. Sim, então, que nem esse projeto que a gente fez agora em Mogi, a gente está entregando com lavabo. Cara, difícil ter um empreendimento com lavabo. Por quê? A gente pensou no seguinte: o cara vai receber uma visita, vai usar o mesmo banheiro social da casa, que é um só para todo mundo. Então, a gente criou lá, fez um esboço de um lavabo que deu certo. Então, isso é um diferencial também na hora de vender. Sem dúvida. Que eu vou vender. São 3, 4 produtos na região. O que vai ter um pouquinho de diferença, o que agrega um pouquinho mais, vai vender primeiro, vai agregar um pouco de valor. E já nem é tanto por isso também, é agregar para a qualidade de vida do consumidor final, meu cliente, né? Então, isso também é pensado. A gente tem que pensar em cada detalhe. Dá para melhorar um pouquinho para o cara, que a gente vai lançar agora o próximo empreendimento em Arujá, e estamos pensando lá na Sacada Gourmet. Pô, brasileiro ama um churrasco, né? Ainda mais agora que vai ter picanha. Eu acho que não vai ter. Entendeu? Então é isso. E aí a gente tenta, dentro do possível, fazer um negócio bom, bonito e barato. Mas então, aí você já respondeu a pergunta que eu te fiz. Quais são os desafios? Você moderniza um pouco, melhora aquela unidade, né, para vender, ou seja, você criou uma divisão Prime do Minha Casa Minha Vida, um personalité. Tentando fazer isso, mas por muitas vezes não é possível, porque o teto bate na região. O imóvel da região está valendo lá, sendo vendido a 230, você pode tentar pôr o que quiser lá dentro. Vai vender por 235? Não vai. O cara Kleber, vai lá no 230, que é o que cabe no bolso. Kleber, o que a Galuk está entregando agora? O que o mercado está recebendo já de projeto entregue da Galuk? E o que tem saindo do forno? O que tem de novidade? Conta para nós. A Galuk tem um projeto, ela está no mercado desde 2014, a Galuk, mas ela ficou por muitos anos
como gestora de imóvel próprio patrimonial. E a gente está com o primeiro projeto entregue agora em dezembro desse ano, a segunda fase no começo do ano que vem, e a gente vem com o lançamento no ano que vem em Itapevi, são casas populares, em Arujá são apartamentos populares, e de novo em Itapevi, apartamentos populares. Isso é o que está na linha de ponta aí para lançamento. E outros projetos que a gente está estudando, aprovando, mas sempre na região metropolitana de São Paulo. Então, a gente tem alguma coisa em Suzano, a gente está também em Francisco Morato, loteamento popular, que aí já não entra na Minha Casa Minha Vida, porque não tem financiamento, deveria ter, que iria facilitar muito a vida da população, né? E também no interior, a gente tem alguma coisa para sair em Mojimirim, aqui próximo, e estamos estudando outras situações também. Todo dia chega para nós novas ofertas, né, e a gente está estudando, mas a priori é isso que a gente tem. Ô Kleber, agora sim, para os terrenistas que estão nos assistindo, para os corretores que estão nos acompanhando, e que, olha, podem estar pensando agora, talvez eu tenha uma área interessante para esse tipo de projeto que acompanha essa necessidade. Quando a gente fala de um projeto desse, do Minha Casa Minha Vida, a partir de qual metragem a gente está falando de um lote, de uma gleba de terreno? Vamos lá. Para loteamento popular, depende, o município. Tem município que você consegue fazer hoje até uma lei, com 50 mil metros, você já faz um condomínio fechado, financiado. Mas hoje não tem uma metragem exata, é mais a viabilidade do local. Lá em Mogi, por exemplo, a gente tem um terreno pequeno que deu para colocar uma quantidade grande, porque o zoneamento permite. Então, vai variar muito de município para município, zoneamento, plano diretor, viabilidade sempre é pontual, não tem uma receita de bolo, né? Então, quem está nos assistindo que tem uma área, pode entrar em contato com a gente tem um departamento de viabilidade, e é rápido de falar, olha, interessa, não interessa. O ponto é que hoje, para fechar a conta, poucas áreas são compradas. A gente usa muito a situação de fazer a parceria imobiliária, onde o terrenista recebe unidades no local, que para ele é interessante, porque ele vende a área dele melhor, num valor de mercado melhor. O delay é que ele tem que esperar o prazo da obra ficar pronta para ele também repassar as unidades dele e vender as unidades dele. Financeiramente compensa muito para o terrenista, né? E também porque o mercado não está comprador. O mercado hoje tem muita oferta, né? E pouca demanda. Principalmente áreas de Minha Casa Minha Vida, nesse mercado popular, tem muita oferta. Porque são todos os municípios que comportam isso, né? Ô Kleber, quanto tempo geralmente mede uma obra dessa? 30 meses? 36? 36 meses a média. E eu acho assim, pro terrenista, você tem duas situações. Primeiro que realmente ele vai conseguir um retorno financeiro maior do que a venda do terreno, da terra nua em si. Sim. E segundo que, dependendo do que for, ele pode até ficar com uma quantidade de imóveis para ele e fazer renda. Vende Sim. uma parte, a outra ele fica com a locação, entendeu? Sim. Eu acho que é interessante também, Exatamente. né? A conta fecha pro terrenista, né? Fecha. É interessante. Muito melhor do que a venda. Em todas as situações, é que tem, aí tem N situações que a gente já entraria em outra seara. Que aí tem herdeiros, muitas das vezes as áreas não são de um único dono, são de herdeiros, e aí um tem mais condição do que o outro de segurar aquele período, o outro não. Então, tem situação que a gente pega o terreno e um que está precisando muito, a gente compra aquela parte, os outros esperam. Então, é por isso que eu te falei, não tem uma receita de bolo. É pontual, terreno a negociação. Eu acho importante complementar também, o Kleber não falou, mas para além do Minha Casa Minha Vida, a Gallup não trabalha só com isso. Claro que hoje ela tem um foco muito grande em Minha Casa Minha Vida, até pelo atual governo e as facilidades que isso tem proporcionado. Mas o Kleber acabou de voltar da Europa, eles estão fazendo uma pesquisa de mercado para fazer lançamentos ali em Portugal. Outra coisa, a Gallup já trabalha há alguns anos já com o mercado da Flórida. Então, eles têm alguns imóveis lá também sendo trabalhados. O Kleber morou por 8 anos lá. Tem uma expertise muito grande, faz muito flip também de casa, né? Legal. Que acontece lá. E, assim, a forma como a Gallup trabalha fora do Brasil, principalmente na Flórida, né? Que é
a expertise que eu conheço deles agora, que eles estão colocando o pezinho lá na Europa, é uma forma muito interessante, porque é uma forma para brasileiro. As casas dos americanos, elas são para americanos, né? O brasileiro, ele chega lá, ele não gosta daquelas firulas e tudo mais que tem ali numa casa de americano. A Galuk vai e deixa aquela casa uma casa própria para brasileiro, mais clean, moderna, faz todo esse trabalho. E vende para americano. Vende para brasileiro também. Brasileiro. E o americano gosta também. Porque ele acha moderno demais aqui. Conceito... Quando ele entra naquele conceito de casa, ele fica espantado. O conceito da flipagem é comprar, dar um tapa, reformar e vender ela, agregar valor nela e tudo mais, né? Mas nem dá um tapa, a gente realmente tira todas as paredes. Não, mesmo porque lá não tem tapinha não, lá você Não. troca, é complicado. E o que vocês têm lá? São o que mais? É vacation home ou é long term? A gente trabalha com long term, que é um contrato mais, né, de anual, vamos dizer assim, e a compra, reforma e venda de imóveis. Tá. Mais específico, a gente está em Orlando, Legal. nos Estados Unidos. A gente focou lá em Orlando e atendendo também uma demanda que está vindo do norte. Depois da pandemia, Sim. o pessoal do norte está descendo muito, né? Então agregou preço, a Flórida subiu muito o valor do imóvel e manteve. Porque todo mundo falou, vai subir porque tem essa demanda agora e depois da pandemia vai cair. Não. Era muito barato, agora está no valor real de mercado. Né? Ô Kleber, e vocês auxiliam desde a escolha do terreno? Como é que funciona? Ou o cliente já chega com o terreno e vocês entram com a construção? Como é que a Galuk atua nessa assessoria na Flórida? Nós temos lá uma expertise de algumas regiões que vende bem. Então, eu trabalho muito dentro de condomínio fechado lá, que vai atender um público diferente do que a Galuk atende hoje aqui, que é a Minha Casa Minha Vida. Lá a gente já atende um cara AAA. Então, ele vai estar dentro de um condomínio, a gente compra dentro desses condomínios que tem demanda, não é toda a região que tem demanda, mas esses condomínios a gente tem já o histórico. Então, a gente compra a casa que está caída, né? Casas antigas, e reforma praticamente 100%. A gente não pode mexer na fachada, por vezes altera a cor. O americano, às vezes, gosta de umas cores meio, né, assim... Exóticas. Exóticas. E a gente vai para o básico, que agrada muito. Então a gente faz vamos usar esse termo, flipagem lá dentro. Arranca tudo quanto é parede, deixa o espaço aberto, bota aquela ilha bonita, os appliances, né, que são máquinas de lavar, secar, enfim, todo o equipamento dentro da casa de última geração. E fica pronto para o público brasileiro, que agrega muito, que gosta. Legal. Mas o americano, quando ele chega, ele não tem coragem de reformar. Poucos têm a coragem de pôr a mão na massa. O americano troca, né? Ele troca. Mas ele compra. E os imóveis são, por vezes, vendidos até com ágio. Então, você bota no mercado, vem oferta a maior disputando. Isso é muito legal. Quem dera um dia a gente chegar nisso. A gente vai chegar. Tomara. Eu espero. Isso é uma coisa que me inveja. É isso mesmo. Exatamente. Legal. Gente, nosso tempo está acabando. O bate-papo foi muito bom, muito legal. Quem sabe teremos um próximo aí para falar sobre essas construções lá na Flórida, né? Será um prazer. Jericagem, flipagem, nós estamos aqui com... Tanta coisa, né? Muita coisa. Daqui a pouco a gente já estava no My House, My Life. Kleber, É bem isso. deixa para o nosso público os seus contatos, o contato da Galuk. Tá. Bom, a Galuk está no www.galukimóvel, né? Com imóvel no singular, galukimóvel.com.br. Eu não sei como que colocaria o QR Code, mas tem um QR Code aqui, acho que a Dani está mais atualizada nisso. Eu não sei se dá pra mostrar aqui, Pra que é gente. isso? o QR Eu posso Code, ó. colocar... o Instagram. Nós O podemos... A gente pode pôr na Na vai aparecer na tela. Na postagem a gente coloca na descrição do Ó, vídeo. e o Instagram é @galuk com 2 L's C _ imóvel no singular. Exatamente. Chega em vocês, certo? Então quem quiser, Exatamente. desde o Minha Casa Minha Vida até uma casona em Orlando, Pode nos procurar. vamos tentar convencer o Fernando a comprar uma casa em Orlando, Opa. que daí todo mundo aproveita. Eu acho. É quiser melhor ter amigo do Quem que... quiser comprar Galuk, fala com a TFF ou com o Andrade Vieira, que a gente conversa com eles. Acabou. É isso aí. E a gente vai fazer negócio junto. Exatamente isso. Gente, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos. Pessoal, agradecemos a sua audiência por mais esse podcast. Um abraço a todos e até o próximo
Código Imobiliário.